Olá, vamos para mais uma live superando desafios, hashtag bate-papo de cara limpa, totalmente sem maquiagem, de cara limpa em todos os sentidos. Hoje a gente vai falar com a Marcele Perdigão. Ela é enfermeira intensivista e ela está diretora do Hospital Celso Tavares, que é o do Covid ali no Centro de Convenções. Então, ela tem muito que nos falar, mas muito mesmo, gente. Em relação a números, vocês podem perguntar, a tratamento, enfim. Marcela está aqui, a gente já vai começar. Lara, olha, Lara Brite. Eita, foi demais, viu, Cleia, essa? Olá, bota seu telefone. Isso, na Isso, vertical. Tudo bom? tudo Boa bom, noite, Mônica? obrigada Boa por noite. participar. Primeira pergunta que eu faço. Você é enfermeira intensivista, Sou mas enfermeira intensivista. mesmo sendo intensivista que já lida com problemas, lidar com né, o Covid foi totalmente diferente. Ele pegou assim, meu Deus do céu, de calças curtas. Pegou. Pegou, acho que pegou todos nós, né? Todos os profissionais da área da saúde, mesmo aqueles que trabalham dentro de uma terapia intensiva, que é o meu caso, né? Sim. Que a gente lida com as doenças, realmente, os pacientes críticos. É. Essa doença realmente foi uma doença que pegou todo mundo, que mexeu com todos os profissionais. De difícil condução, a gente tinha pouco conhecimento da doença no início, então até a gente pegar o manejo, a gente saber cuidar direito desse paciente, foi bem difícil. Foi uma fase É. bem difícil. Inclusive no trato, apesar de ter tido protocolos, no começo teve muita confusão em relação ao protocolo adotar, ser adotado. Depois eu acho que Isso, foi a tal erro e acerto. Enfim, isso. talvez o governo, lembrando, gente, que ela está trabalhando em algo do governo, mas ela não é o governo, certo? Então, quando forem perguntar, não perguntem como se ela fosse a representante ou o governador, porque não é, não tem nada a Uhum. ver. O que eu quero saber é que, na sua opinião, me pareceu que o hospital de campanha foi muito tardio. Eu não sei se ele foi junto com o Hospital da Mulher e o Metropolitano, ou os dois outros já funcionaram, porque eu acho que o Metropolitano foi o último, e se Uhum. funcionaram concomitantemente. E, na sua opinião, realmente foi muito tardio? Na verdade, o hospital de campanha, a gente abriu o hospital de campanha no dia 22, 23 de maio, né? O perfil do nosso paciente é um perfil que ele está na fase do COVID, na fase 2, ok? Não é aquela fase 1, que é aquele paciente que tem a sintomatologia, mas que tem toda a condição de cuidar em casa. Aquele paciente que tem a febre, que tem a dor de garganta, que tem a diarreia, mas é aquele paciente que não tem nenhum comprometimento, né? Esse Não é paciente, ele para esse. Esse não é aí para vai lá para o esse. trapiche. Isso. Não, na verdade, esse paciente, o trapiche é um centro de triagem, né? Ah, Ele tá. vai para lá para fazer o teste, mas é um paciente que não obrigatoriamente ele necessite de um atendimento de internação. O hospital de Certo. campanha ele foi feito para aquele tipo de paciente na fase 2, aquele paciente que ele já tem um comprometimento maior, que ele tem um comprometimento respiratório, que ele está necessitando do oxigênio. Não que a gente não receba o paciente na fase 1, a gente também tem recebido. Por quê, Mônica? Porque às vezes a gente tem aquele paciente que ele testa positivo, né? E que ele não tem a condição de fazer o isolamento em casa. Ele mora, às vezes, numa casa com 5, 6 pessoas e ele não tem condição de fazer o isolamento. Mas Então, não é um aquele risco, paciente. não é um risco para esse paciente até Mas pegar esse, uma. mas esse paciente, ele é Covid. Sim, mas não Ele, é um ele é. covidão, digamos Não, assim, né? mas aí. Mas é um paciente que ele sendo Covid e que ele não tem a condição de fazer esse isolamento em casa, a gente pode recebê-lo tranquilamente em Certo. nossa unidade, né? Então, a gente tem recebido também a fase 1 do Covid, né? É aquele paciente que ele Mas precisa de isso, uma... deixa a gente entender, isso é Ah, indicado por atendimentos na UPA, ou as pessoas chegam isso, lá isso. Não, tô doente, tô isso. Não, não. não é O assim. hospital de campanha é um hospital que ele é regulado. Eu não sou uma porta aberta. Eu recebo os pacientes que eles vêm das UPAs, né? Eles vêm das unidades. Ele é atendido
Geralmente, eu recebo o paciente que ou ele já vem com um teste positivo, ou ele colheu um teste, né, na UPA, vamos dizer, e que ele necessita de um internamento. Então, essa solicitação da UPA, a equipe médica entra em contato com a regulação do Estado, e a regulação do Estado, dentro dos critérios, né, ela direciona aquele paciente para aquela unidade específica para o atendimento daquele paciente. Se é um paciente mais grave, um paciente que precisa de uma terapia intensiva, ele vai para os leitos de UTI que são contratualizados com o Estado. Se é um vão para outros hospitais, vão para digamos, outros né? hospitais. Não Isso. ficam ali. Não. Eu recebo o paciente que está naquela fase 2, aquele paciente que ele precisa de um cuidado, que ele está em oxigenoterapia. Se esse paciente agravar, eu tenho leitos de estabilização. São os leitos que tem monitor cardíaco, que tem respirador, que tem desfibrilador. Então, a gente intuba paciente, como a gente já intubou vários lá. E a gente entra em contato com a regulação do Estado e aí a gente solicita a contra-regulação. A gente solicita aquele paciente, ele evoluiu para um estado mais crítico, e aí a gente solicita uma contra-regulação para um leito de UTI de um hospital contratualizado com o Estado. E a gente tem conseguido isso bem. Com menos de 24 horas, a gente tem tirado o paciente crítico de lá. Que bom. Olha só, tem muita gente aqui lhe elogiando que trabalha com você, dizendo que você é um profissional excelente. Tem uma amiga sua que está da Colômbia, Marina. Tem colegas meus aqui que vão entrar já, que é da Argentina. Tem o Cleito, que é de Londres. Você está bem. E vocês podem perguntar a gente e clicar nesse coraçãozinho, porque ele dá uma amplitude na live. Mas aquela pergunta inicial, foi tardio? Não, eu entendo que não. Eu acho que foi no tempo realmente que deveria acontecer, né? A gente abriu 2 grandes hospitais, que foi o Hospital da Mulher e o Hospital Metropolitano, né? Que atende realmente aqueles pacientes que precisam de um internamento hospitalar. E eu acho que foi no tempo que tinha que ser, né? O Hospital de Campanha é um hospital que ele tem um tamanho grande, né? A gente abriu com a possibilidade de chegar até 150 leitos. A gente não abriu os 150 leitos ainda, porque não houve a necessidade, não existe a demanda. Então, as contratações a gente foi fazendo gradativamente, né? Até por uma forma consciente mesmo. Então, a gente abriu 20, abriu 40, abriu uns 60 leitos, e fomos contratando os profissionais dessa forma, né? E Entendi. A gente tem atendido a população, a gente não tem um histórico de negar paciente. Todos os pacientes que são solicitados para o hospital de campanha, a gente tem recebido. A gente funciona 24 horas. Vocês iam chegar a 150 leitos, mas hoje trabalham... De maio para cá, aumentou? E a gente abriu 60 leitos, Mônica. A gente abriu até agora 60 leitos, que foi a demanda que surgiu, né? Não mais do que isso. Não mais do Nós que chegamos isso. Àquele pico tão... Porque todo mês toda semana era vai o pico, vai o pico, e a gente enlouquecendo em casa, né? Eu acho... Finalmente, esse pico chegou, houve esse pico. Eu acho que a gente está... eu acho que a gente está neste pico, né? Eu acho que agora a gente tem sentido, quem trabalha nas unidades, a gente tem sentido a diminuição realmente do fluxo, do número de pacientes. Isso não significa que a curva, ela decaiu, não. Se você olhar a estatística, a curva, ela ainda é crescente, né? Ela vem subindo, tanto do número de casos confirmados, a gente fechou o dia hoje, se eu não me engano, com 36 mil, né, casos confirmados. A gente vem aumentando o número de óbitos. Isso é também. Estado ou só Maceió? Isso é Alagoas. Alagoas, sim. Isso, né? A gente fechou, acho que o dia de hoje, com 3.800, mais ou menos, casos confirmados. A gente tem aí mais de 1.000 óbitos, né? 1.072 óbitos hoje em Alagoas. Então, a curva, ela ainda é crescente. A gente sentiu uma diminuição do número dos pacientes nas unidades. Isso é bem verdade, né? E aí, eu acho que aconteceu tanto nas instituições privadas quanto nas públicas, né? O número de pacientes nas emergências, nos centros de triagens, nos pronto-atendimentos. Mas você atribui isso a quê? O Jorge está perguntando, Maceió, você tem diminuído os casos? Jorge Galvão. Doutor Jorge, meu colega, amigo médico, né? Não, a gente vem nessa Lamento, curva... doutor Jorge, mas eu não sabia que o senhor era médico e mesmo assim não ia me chamar de doutor na live. Me poupe.
A gente vem, essa curva ainda ela é crescente, né? A gente vem ainda numa curva crescente. Tanto de casos, todos os dias a gente acompanha isso, né? A gente ainda não vem naquele estágio que a gente começou a decair, não, né? A gente ainda está lá numa curva crescente. E essa curva crescente se deve a mais testes ou não se está fazendo tanto testes? Ou qual é a necessidade de se fazer teste? Porque o leigo fica dizendo, meu Deus, eu faço teste rápido, eu faço não sei o quê, eu fico sem fazer nada. Isso. Melhor, né? Vamos explicar isso. Veja só, a gente hoje em dia trabalha lá no hospital de campanha, nos centros de triagem, né? A gente trabalha com esses testes, que é o teste rápido, que o paciente é indicado que seja feito a partir do 8º dia de sintomatologia. O paciente começou a apresentar febre, começou a ter dor de garganta, começou a ter os sintomas. Então, o teste rápido ele é indicado a partir do 8º dia de sintoma. Nós temos o RT-PCR, que é aquele suave que a gente colhe, né, da nariz. Isso. Que pode ser colhido desde o 1º dia até o 7º dia. Ele é indicado, né? Principalmente a partir do 3º dia de sintoma. É um teste extremamente fidedigno, né? O RT-PCR, que a gente também colhe lá no hospital de campanha. Mas esse não diz que às vezes tem 38% ainda de chance de dar falso negativo, não é? Isso. Mas, enfim, mas é o teste, hoje em dia, o PCR é o teste mais fidedigno que a gente tem, né? Para ser coletado. E a gente tem também a sorologia, que é de IgG e de IgM, né? Dos anticorpos, a gente também pode ser feito para saber se o paciente está na fase ativa da doença ou se o paciente já tem uma memória, se o paciente já teve, né? E já adquiriu aí uma memória. Deixa eu te perguntar uma coisa. O médico Jorge aqui, eu não sei se ele é infectologista, ele disse que está diminuindo cada vez mais os pacientes no consultório. Qual é a área dele? É infectologista? Ele é cardiologista. Ele é cardiologista, mas ele trabalha num pronto atendimento. E trabalha, se eu não me engano, trabalha numa UPA ou num... E tem diminuído. É isso que eu te falei. A gente tem conversado com os outros gestores, né, das unidades hospitalares, das UPAs, e a gente tem sentido a diminuição, né, nesse fluxo de paciente, naquele momento que estava tudo cheio, que estava tudo, entendeu? Estava bem tumultuado. Então, em relação aos testes, hoje os disponíveis são esse. A gente faz esses 3 tipos de teste, tanto nos centros de triagens eles são feitos, como também lá no hospital de campanha. A depender, porque o paciente ele não chega para mim positivado. Ele pode ser uma suspeita. Ele pode chegar para mim com um paciente que tem a sintomatologia, mas que não foi realizado. Então, se o paciente está dentro daquele limite, ele faz o teste rápido, ou a gente colhe o RT-PCR, ou se é um paciente que não tem evoluído bem e que a gente ainda não tem o resultado do exame dele, a gente pode pedir a sorologia para IgG e IgM. Então, pode ser feito dessa forma. Dani, a gente vai falar sobre isso na sequência, sobre esse projeto. E o médico Jorge disse aqui que o PCR, a partir do 3º dia, Marcelo. Isso. Bom, né? Ele falou. Do 3º ao 7º dia. Isso. Pronto. Aquele receio de que o inverno está chegando, tem aquela problemática toda já de gripe, de pneumonia, lá. Isso está... Todas as renites, as faringites, as doenças. Isso. Vocês ainda estão preocupados com esse tempo? É uma preocupação. Por quê? Porque nesse período, né, a gente já tem, por si só, um aumento do número dos pacientes com problemas respiratórios. A gente tem esse período de chuva, é um período, né, que aumenta as alergias dos pacientes que são asmáticos, né? E a asma, ela é uma comorbidade, né? Esses pacientes que são asmáticos, que são hipertensos, que são diabéticos, que são obesos, são pacientes que eles estão no grupo de risco. Então, existe, sim, uma preocupação em relação a isso. Certo. Você, enquanto pessoa, quando começou isso tudo, pirou, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Porque por mais tranquilidade que você tenha, deve ter tido um momento emocional tenso, né? Muito, porque muito. Não é... Então, como foi a sua reação? Tá. Então, eu tenho uma filha, né? De 13 anos. A primeira reação que a gente teve, meu pai é médico,
né? Já é uma pessoa que tem uma idade. E aí a primeira opção nossa foi levá-los para casa de praia, para eles ficarem lá guardadinhos. A minha filha foi junto, né? Junto com a filha da minha irmã também, que é fisioterapeuta e que está na linha de frente também, a Daniela. E aí a gente foi para a guerra, vamos dizer assim, né? Fomos estudar sobre a doença. Sou enfermeira de formação, eu não tinha como ficar fora disso, né, nesse momento. E aí a gente foi, eu estava também no Hospital Veredas, trabalhando, né, como gerente de enfermagem, gerente assistencial. A gente lá tem uma UTI que está trabalhando com Covid, né? E aí a gente foi para a linha de frente. Fomos trabalhar para poder estudar sobre a doença, para poder ajudar, né? Eu tive casos na família extremamente preocupantes. Então, eu tive uma tia, eu tive um tio que é médico, uma tia, uma sobrinha que foram internados, que foram para UTI. Eu tenho o esposo da minha prima, que foi entubado, que é um fisioterapeuta, que passou dias entubado e foi muito difícil, né? E assim, a gente está ali correndo aquele risco, né? Pedindo a Deus todo dia proteção. Sim, mas o seu emocional. O meu emocional. Você ficou apavorada no primeiro... a gente bateu um papo aqui com a outra enfermeira e ela me disse que chegou até a sonhar vídeos pegando ela e tudo mais. Exatamente. Então, assim... Não, eu tive dias de chorar muito, eu tive dias de desespero, teve dias que eu cheguei em casa certa que eu estava contaminada. A preocupação de voltar para casa e de trazer isso para dentro de casa, né? Era muito preocupante. Então, assim, teve dias terríveis. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma prima minha, Annelise, que é nutricionista, e eu estava falando sobre isso com ela. Por um período, me incomodava, às vezes, eu estar em um local que as pessoas estavam rindo, que as pessoas estavam... Porque eu falava, meu Deus, o mundo está acabando e tem alguém ainda que está conseguindo sorrir diante de tudo que está acontecendo. Eu não estava conseguindo isso, né? Até hoje eu tenho uma dificuldade. Eu acho que isso fica meio que um trauma na gente, né? De ver tantas mortes. Eu vi muitas pessoas morrerem, muitas pessoas jovens, pessoas idosas, pais, mães, filhos, né? Muitas pessoas foram a óbito. Então, assim, foi muito difícil, né? A gente que é mãe, eu só pensava nisso, né? Eu só pensava no meu pai, eu só pensava na minha mãe, nos meus tios, na minha irmã, enfim... É difícil, realmente, ainda hoje, a gente tem horas que a gente desaba. O doutor Jorge está dizendo que o Hospital Veredas, referência junto com o Hospital Arthur Ramos. O Arthur Ramos eu sabia, realmente, mas o Veredas eu não sabia, já é outra informação, né? Bacana. Sim. E a Andréa disse que protocolos reconhecidos e valorizados por... profissionais de outros estados, né, Carol? Então, enfim, o protocolo adotado, talvez o aqui que ela está falando, não é isso? Isso. Tá, esse sentimento todo, nessa pandemia toda, você pegou Covid? Peguei Covid. E aí? Foi um Covid leve? Então, eu tive uma suspeita, porque eu tive, assim, eu não tive grandes sintomatologias, eu tive uma dor nas costas muito forte, e dor de cabeça, mas sintomas leves, né? E aí eu fiz a sorologia mesmo para IgG e IgM, né? E aí eu testei positivo IgM, eu estava na fase ativa da doença, né? E aí me isolei, né? Fiquei em casa, fiz uso das medicações. Graças a Deus não tive nenhuma sintomatologia mais agravante, uma necessidade de internamento, não fiquei cansada, não tive dispneia, e aí consegui ficar em casa nesse período, né? Para poder... Mônica, eu não estou lhe vendo mais. Desculpe. Fui eu que toquei aqui. Coisa. Eu toquei sem querer. Porque eu fui passar as pessoas aqui para ver o que elas estavam falando e toquei duas vezes. Tem nada não. E aí eu consegui fazer eu cumpri, né, o período de isolamento em casa, me cuidando e passei por isso. Mas você mora com outra pessoa e aí essa pessoa Sim. teve também Sim, sintomatologia então, ou não? Ele já fez 2 testes e os testes dele não deram positivo, né? Ele fez um teste rápido e fez uma sorologia também e não deu positivo. A gente ficou isolado em casa e, sim, passamos por isso. E aí também não tem uma explicação lógica para isso, Não né? tem. Não tem, porque era para ter, né? Digamos assim.
Né? Possivelmente, sim. Não é? Possivelmente, o período do exame, a janela do exame, a gente não conseguiu detectar, né? Entendi. Porque essa janela ela é muito limítrofe, entendeu? A depender do início da sintomatologia. Por isso que é tão importante, quando a gente pergunta ao doente, o início dos sintomas, né? Porque isso é um fator decisivo para a gente poder ter assertividade no exame. Da escolha do exame. Entendi. Né? A Carolina está dizendo, diariamente nos reunimos e pensávamos que será que vamos conseguir? E o médico Jorge disse, muita gente é cometida, tratamento precoce o mais importante. Concordo plenamente com ele. Isso. Todas as medicações estão disponíveis, independente de Todas. brigaiada, independente Todas. Vamos abstrair Todas. aqui o que é que está acontecendo de briga, que isso não interessa. Isso. Né? Isso. Todas estão disponíveis, todos estão assim. Todas. Não está faltando. Nada. EPIs também tranquilo, de qualidade, ou assim, questionável. Como é que está isso aí? Tá. Veja só, lá no Hospital de Campanha, acho que nós sofremos 5 ou 6 auditorias, né? A gente teve o CRM, a gente teve a Vigilância, a gente teve o Corém, a gente teve, enfim, Secretaria Municipal, e a gente, em relação a gente não teve uma notificação, né? Eu estou nessa diretoria, eu estou na diretoria geral da Hospital de Campanha e eu divido esse meu cargo com uma equipe, né? Eu tenho um coordenador médico, que é o Dr. Rafael Peterson, que é anestesista. Quando a gente assumiu esse desafio de assumir o Hospital de Campanha, a nossa preocupação inicial foi a gente montar o nosso protocolo institucional. Os nossos fluxos, os nossos protocolos médicos, de enfermagem, da fisioterapia, da equipe multi, que envolvia, inclusive, o uso das medicações, né? Então, nós temos todas as medicações. Nós temos os antibióticos, nós temos os corticoides, temos a hidroxicloroquina, os EPIs, a gente não tem falta, até hoje a gente não teve falta dos capotes, das máscaras da N95 ou da PFF2, a gente tem as face shields, que são aqueles capacetes que a gente utiliza, tudo. Então, assim, em relação à medicação e em relação à EPI, a gente não tem dificuldade. A gente, na verdade, nunca teve. Não tivemos dificuldade em relação a isso. Você viu muitos colegas adoecerem, assim, terem que serem substituídos na sua área de enfermagem e fora dela também? Muitos, assim, assustadoramente. Assustadoramente. A gente teve, no início, vamos dizer assim, março, né? Abril, nós tivemos um número de afastamentos gigantesco, né? De técnicos de enfermagem, de colegas enfermeiros, de médicos, né? As pessoas que realmente se contaminaram e que evoluíram, muitas vezes num estado de comprometimento mesmo, que precisaram de internação. E tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Aquelas pessoas que se contaminaram, elas conseguiram voltar para cuidar dos doentes, né? E aí a gente foi rodando, foi sendo um período cíclico. Aqueles que assim, tinham adoecido... Elas se contaminaram, elas estavam usando EPIs, mas mesmo assim... Enfim, acontece. Sim, acontece. É um risco. É um risco. Mônica, na verdade, isso é vírus. Né? A gente não pode dizer nem que as pessoas se contaminaram dentro da unidade. As pessoas, geralmente, eu vou ser sincero, a gente tem um risco maior de se contaminar quando a gente está nas áreas de ambientação, quando a gente para almoçar, que a gente tira os EPIs, que a gente tira a máscara, quando a gente volta para casa. As pessoas andam transporte público, vão no banco, vão numa padaria, né? É vírus, não tem como... E aí muitos profissionais da área de saúde, eles se contaminaram, né? Muitos, a gente teve um afastamento gigantesco em relação a isso. E a substituição, por exemplo, porque eu digo a substituição porque tem hospital privado que houve uma substituição, mas uma substituição tão às pressas que foi necessário, mas que não tinha um pessoal tão treinado quanto deveria, porque não deu tempo e etc. Por exemplo, hospitais psiquiátricos, não que eles não sejam profissionais, não é isso, mas é outra realidade, né? Então, aconteceu também no Hospital de Campanha? Lá no Hospital de Campanha, como a gente abriu o Hospital de Campanha em maio, hoje em dia, a gente tem um quantitativo de pessoas que se afastaram, mas não tão grande.
E a gente tem, na verdade, a gente abriu o hospital e a gente tem uma reserva, né? Uma reserva técnica, que é pelo dimensionamento de pessoal, é obrigatório que a gente tenha. E essa reserva técnica, ela serve exatamente para poder cobrir esses atestados, essas licenças, Sim. esses afastamentos. A nossa preocupação que a gente teve desde o início foi que a gente criasse o nosso protocolo institucional. Então, as pessoas, elas foram capacitadas, elas receberam orientação. Então, todo colaborador novato, o coordenador da área, ele pegava aquele colaborador, ele passava com ele 24, 48 horas, ensinando a se paramentar, a desparamentação, que é o momento mais importante, que é onde geralmente as pessoas se contaminam, na hora que elas vão tirar esses EPIs, né? Então, a gente tem toda uma logística de capacitar esse profissional. Esses Claro, EPIs são retirados e não são mais usados? Ou e eles são desprezados. são São desprezados? desprezados. Entendi. Os capotes são desprezados. São Entendi. desprezados. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente a gente se contamina, não é na hora que a gente se paramenta, é na hora que a gente retira a paramentação. É depois do cuidado, né? Então, a gente fez uma logística de capacitar esses profissionais. Claro que a gente recebe profissionais que já têm a expertise, que já vem de outras instituições e que tem o manejo, como a gente recebe também aquele profissional que não tem muito, mas que tem a boa vontade, que se disponibilizou a vir trabalhar, que quer contribuir, que é um profissional da área da saúde. Então, esse profissional, ele sendo capacitado, né, a gente tem que valorizar e a gente tem que reconhecer. A gente Não, tem que é botar lógico. né? Né? Ele está na linha de frente, poxa. Eu só estou Isso. perguntando porque eu vi que isso aconteceu. Mas acontece. Não é? A Thalita Acontece. está dizendo a pior sensação quando a gente testa positivo no dia em que pega o meu resultado foi o mundo desabar, imagino. E até porque eu estava na linha de frente. E o médico Jorge, ele disse, explica sobre o IgM e IgG para o pessoal. É uma boa. Obrigada. Eliana, eu saí porque na minha doidice de ver aqui os caracteres, que é muito rápido, aí quando a gente toca delicadamente, mas se toca 2 vezes, aí eu desapareço da tela, mas já estou aqui. Sim, e uma coisa importante também, Mônica, é que o Ministério da Saúde ele fez muitas capacitações online. Né? A gente teve muitas capacitações, muitas. Então, o manejo, sobre os protocolos, sobre o que usar, sobre a paramentação, sobre pronar o paciente. Muito se falou da pronação, né? Peraí, o que é pronar, que a gente não é obrigada a saber. Pronar é quando você tem um paciente que está crítico em uma unidade de terapia intensiva, né? Vamos dizer que o paciente está lá entubado, ou não, mas que o paciente ele fica de bruço. A gente coloca esse paciente nessa posição porque ele tem uma melhora, né? Da respiração mesmo. E aí ele aumenta o nível de oxigenação, aumenta a saturação. A gente teve que ser capacitado para isso. Por quê? Porque a gente não tem o costume de pronar paciente, né? Principalmente paciente entubado. Então, o paciente que é pronado, ele é entubado, mas é pronado porque facilita... O paciente ele pode estar entubado ou não. Não obrigatoriamente ele está entubado, né? Mas é um paciente que ele tem um comprometimento respiratório e que essa posição é uma posição que realmente melhora a oxigenação desse paciente. Então, a gente teve que ser capacitado para isso tudo, né? A gente a gente teve que aprender como fazer isso. Imagine o que é você pronar um paciente entubado, né? A gente tem que ter cuidado com o acesso venoso, a gente tem que ter cuidado com o tubo, mas existem N capacitações pelo Ministério da Saúde. Isso foi uma coisa assim que realmente não faltou. Quem quis se capacitar realmente teve um leque de oportunidades grandes em relação a isso. Né? E a gente utilizou no hospital muitas dessas capacitações com a nossa própria equipe. Entendi. O médico Jorge diz que pessoas são mais resistentes, imunologicamente competentes. Já teve casos, contato com vírus semelhantes e desenvolve uma imunidade. E ele disse... De fisioterapeutas, eu creio que foi a questão da ajuda também, de pronar o paciente e tudo. E aqui, elogios, milhões, todo mundo elogiando. Estou me curando em isolamento, a Thalita. Não vejo a hora de voltar para ajudar outras pessoas, é verdade. Qual é o momento de procurar o hospital? A Lara
A Brita aqui está perguntando. Tá. O momento de procurar uma unidade hospitalar é aquele momento que realmente você tem algum comprometimento respiratório. A gente tem dito muito isso, né? A gente pega muito também, Mônica, aquele paciente que está em casa, que teve febre, que está com tosse, que teve toda a sintomatologia, que começou a cansar e que ficou em casa. E que não procurou o hospital. Então, às vezes, esse paciente ele vem procurar uma unidade hospitalar quando ele já tem um comprometimento grande. E aí fica mais difícil, né? Então, aquele paciente que ele sentiu, acho que a mídia falou muito bem disso. Se você começou a ter dispneia, ter falta de ar, ter dificuldade para respirar, você não pode ficar em casa. É um paciente tem um detalhe que ele precisa... Aí. Às vezes, as pessoas não têm todos os sintomas, ou tem um sintoma totalmente atípico. Assim, atípico eu quero dizer, atípico para o quadro da doença, que já disse, é tosse, é isso, é aquilo, aquilo outro. E na realidade... Tá com Covid, né? Isso. A maioria, né, das pessoas, elas vão passar por isso de forma desapercebida. Você pode ter e você pode não desenvolver nenhuma sintomatologia dessa, né? Pode não ter febre, pode não ter tosse. Eu mesmo, o que foi que eu tive? Eu tive um pouco de dor de cabeça e tive uma dor muito forte nas costas que estava me incomodando, mas eu não tive o agravo, eu não tive a forma da doença, a sintomatologia mais grave. Então, o momento de procurar a unidade hospitalar é aquele momento que realmente a gente tem dito. Paciente que está com dificuldade respiratória, que está ofegante, que está prostrado, aquele paciente que, entendeu, que não tá bem, que você vê que ele perdeu o paladar, perdeu o olfato, tá cansando aos mínimos esforços. É um paciente. Mas, Marcele, eu acho que já teve, tudo bem, procurar o hospital. Mas teve um sintoma desse, já corre e vai para o médico, né? Porque, pelo amor de Deus, você pode ser cuidado em casa, se tratando lá com as medicações necessárias para não chegar a um agravamento. Sim, não é só, sim. Não, vá para o hospital quando estiver grave. Não, procura. Não. E também acredito que as pessoas procura orientação médica. E que as pessoas precisam também ter a consciência de, eu não sei se seria o termo correto, exigir, mas dizer assim, não, eu quero cuidar, porque às vezes no começo, principalmente, tinha muito, a gente ouvia bastante as pessoas dizerem assim, o médico disse que eu fosse para casa e aguardasse. E não dá mais para aguardar. Não dá mais para... Você tem que ser tratado. Nem que né, você é suspeito. Mas vamos falar o que o médico... Ele está falando tanto que tal você fazer uma live comigo, doutor Jorge Galvão? Aí. Já que cardiologista trabalha aí, seria super bacana. Se topar, manda do direct para mim seu contato para a gente fazer, porque eu topo. Maravilha, certo? Sim, ele perguntou sobre GG e IgM, que explicasse os dois. Acabou a gente entrando em outros temas e você não explicou, mas explicar leigamente, como se fossem todos analfabetos, né? Inclusive eu, para que todos possam entender. A sorologia, quando a gente fala de IgG e IgM, que a gente tem feito, né, esse exame, a formativa, quando o paciente ele tem um IgM positivo, significa que ele tem uma formativa da doença, que ele está, né? O IgG é quando ele já tem uma memória da doença. Então, o ideal, o que todo mundo sonha, vamos dizer, é que quando faz a sorologia para IgG e IgM, você já ser um IgG positivo, porque significa que você passou por isso e que você já tem aquela janela, né? Você já tem, na verdade, a memória da doença, você já tem a certa imunidade. Então, quando a gente faz o exame da sorologia IgG e IgM, a gente faz exatamente para a gente ver em que fase o paciente está. Peraí, o IgG é a contaminação recente ou é o contrário? Não, o IgM é quando a fase ativa da doença. Você está no momento. E o IgG que você teve contato com aquele vírus. Teve o contato com o vírus e que você já tem, entendeu? Uma memória, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser IgG positivo, né? Significa que você tem a imunidade, que você já desenvolveu. Mas não se tem uma certeza plena de que a pessoa vai ter uma imunidade. Isso está sendo bem questionável, né? Porque já teve casos que a pessoa... inclusive de médicos em São Paulo, eu estava vendo no canal da Leda Nagli, que ele se contaminou, curou, de repente teve outra fase, não sei ao certo como se explica, então, mas assim... Isso é muito questionável, entendeu, Mônica? Porque, assim, na verdade, a gente não tem comprovação de uma reinfecção.
O paciente né? A gente não tem ainda, a gente não fala, a gente não tem comprovadamente isso, né? A gente sabe que o paciente que desenvolveu, que adquiriu o COVID, ele precisa passar por aquele período que é a fase crítica realmente, né? Fazer o isolamento até o 14º dia, mas é uma doença que modifica muito, né? A gente realmente não tem essa certeza ainda. Certo. Então a gente fica ali, ó. Entendi. Pode falar. Não, é que o doutor Jorge está bem participativo, viu? O doutor Jorge é show. Agora, doutor Jorge, venha para cá também para a live, porque aí seria mais show ainda, eu não vou mentir. Eu gostaria. Ele está falando aqui, entubado ou não, melhora a expansibilização. Aí eu quero que você explique A isso. expansividade. Mas foi o termo. IgG positivo, IgM negativo. Tem que, o que é isso? Que orgulho da minha amiga, a Janaíra, né? E ele disse o IgG positivo é exatamente a memória que você já teve, né? Que você já teve contato. E o IgM positivo é a formativa, né? Ele está dizendo aqui também que a maioria é assintomática, poucos sintomas. A maioria. Mas usar os protocolos. Doutor Jorge, venha para cá para a live. Vamos marcar uma live com o senhor. Mas continue. Você tem, inclusive, a doença nova, aprendendo. Aprendendo. Todos os dias. O pior que está mesmo. E ele também falou, e outras pessoas falaram, que o Ministério da Saúde fez muita capacitação pela internet. Né? Assim, se meteu muito pau no Ministério da Saúde, mas está aí. Capacitou. É verdade. Né? Capacitou muito. Capacitou muito. Doutor Jorge está rindo aqui. Doutor Jorge Fuja, não. Vocês gostam de ficar isso mesmo. E ele é um excelente profissional. Então, não custa. Eu não vou aqui meter a faca no pescoço, não é isso. Bom, me fala sobre esse projeto que você disse que foi uma criação sua, foi uma criação dos profissionais, o Olhar que Salva. Que foi um projeto lá e foi uma bela homenagem ao Dr. Celso Tavares, né? Porque vamos respeitar, um excelente infectologista. Não desmerecendo os demais, mas eu conhecia bastante. Com certeza. Né? O nome do hospital é uma grande honra para a gente. Né? Então, esse projeto, ele surgiu... Quando a gente entrou no Centro de Convenções, que a gente, né, olhou para a estrutura, realmente é uma estrutura... A gente conseguiu formar um hospital ali dentro. E quem já foi no Centro de Convenções para os shows, para as festas, enfim, sabe que naquele pavilhão, quando você entra dentro do pavilhão, ele tem um vidro que ele vai de baixo a cima, né? E aí, a gente falando muito sobre a família, porque essa é uma doença terrível para a família, para o paciente e para a família, né? É uma doença que você se distancia, a pessoa fica só, você quer estar perto, não pode estar perto, o paciente agrava, você não pode fazer uma visita, você tem que receber um telefonema, né? Então, é uma doença muito sofrida em relação a isso. No nosso protocolo, todos os dias, às 16 horas, a equipe médica senta com a psicologia e com o serviço social e o médico responsável por aquele paciente, ele liga para o familiar. Ele liga para passar o caso. Isso foi uma das coisas que o secretário mais pediu a gente. Eu acho que é uma humanização, né? Porque é uma a gente humanização, viu tanta coisa das pessoas até receberem um corpo. Isso. Então, assim, a primeira reunião que eu participei, junto com o secretário de saúde, foi o primeiro ponto que ele me passou. A família não pode ficar esquecida. A família, ela tem que estar junto, a gente tem que arrumar uma forma de trazer a família para junto desse paciente. Isso tem que ser um critério, né? Assim, máximo, nas prioridades. E aí a gente foi para o Centro de Convenções, a gente instituiu, porque o paciente não pode ter acompanhante e também não pode visitar. Então, a gente instituiu que todos os dias, 16 horas, a partir das 16 horas, né, o médico responsável por aquele paciente, ele entra em contato com a família e ele passa o caso clínico daquele paciente, mas aquilo também não tinha deixado a gente confortável. Era pouco ainda. A gente ainda acreditava que a gente podia fazer mais. Mas a gente, você ou toda a equipe? Não, toda a equipe. Aí eu vou lhe falar. Um dia eu estava com o coordenador de enfermagem nosso, o Thales, né? A gente estava conversando e andando do pavilhão e ele olhou para mim e disse assim, amiga, olha para esse vidro.
a gente tem que trazer essa família e a gente tem que fazer um projeto, né? A gente tem que trazer a família para uma visita. Por quê? Porque a gente estava com muitos pacientes depressivos, tristes, Com pacientes que certeza. choravam muito, né? A pessoa família não sabe muito... se vai sobreviver, se vai morrer, se vai Isso. agravar. Pois é. A cabeça pira. E aí Não a tem gente como. sentou, junto com a psicologia, né, a Débora, que é a coordenadora da psicologia, a gente sentou com ela, com o serviço social, a Natália, que é a responsável, a coordenação de enfermagem, doutor Rafael, e a gente disse, não, vamos criar um projeto. Vamos criar um projeto onde a gente possa, primeiro, criar critérios, né? Quem é o paciente que vai receber essa visita? A gente precisa criar um critério, né? A gente precisa ver o tempo de internamento, a psicologia, ela passa a visita todo dia. Então, aquele paciente que está mais depressivo, aquele paciente que está mais saudoso, aquela família que está mais angustiada, mas aquele paciente que tem a condição de ter essa emoção, porque é uma emoção, né? A gente leva o paciente até o espaço que a gente preparou e a família vem e tem aquele contato visual, né? O paciente se levanta da cadeira, o paciente coloca as mãos, então assim, no vidro. Então, isso emociona o paciente. Então, a equipe médica, ela também precisa liberar aquele paciente, né? Aquele paciente ter a condição de ter esse momento. E aí a gente criou os critérios e a gente disse, vamos botar um nome nesse projeto, né? Então, o nome desse projeto realmente é o Olhar que Salva. Porque foi aquilo que a gente viu. Ele foi criado quando? Porque o hospital foi criado, foi aberto em maio. Ele foi criado em maio, ele foi criado, acho que na primeira semana. Na primeira semana que a gente abriu foi. E aí a gente tem feito isso diariamente. A gente tem levado essas famílias com todo um cuidado, né? E é o Olhar que Salva, porque salva mesmo, Mônica. É impressionante o que essa ação representa para o paciente. O paciente saber que do lado de fora existem pessoas que estão esperando a volta dele. E aquilo fortalece, né? Comprovadamente, melhora a imunidade. Eu acho que eu vi um vídeo seu, era a mãe, ela tocando assim no vidro, alguma coisa assim, né? Isso dá um alento, isso pra né? gente muito. Então, assim, a família, ela fica extremamente... Porque uma coisa, mano, que é você receber uma ligação, né? Imagine, você tá com o seu filho interno e alguém liga e diz, olha, seu filho tá bem, seu filho... Isso é importante, claro. Mas uma coisa é você ir lá e olhar. Você olhar o seu filho, você olhar o seu esposo, você olhar a sua mãe, né? Você olhar o seu irmão. Então, assim, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Né? Eu acho que foi um projeto muito assertivo. As famílias, elas se sentem motivadas a melhorar, porque elas sabem que do lado de fora tem muita gente esperando por eles. Né? É verdade. E aí foi um projeto você está recebendo muito legal. Inúmeros parabéns a Lara Britt, ao Nath, que eu não sei o nome, Atitude Perfeita. Também tem aqui a Cleide. E a Eliane Maiorano disse que era emocionante. E, inclusive, antes ela tinha feito uma colocação que eu acho bem prudente a gente reforçar mais essa questão do Ministério, que ela disse, eu não sabia. E a gente não sabia, porque foi tanta... Bateu-se tanto quanto o Ministério. Não estou dizendo que não tenha tido erros. Pode ter tido, lógico, né? E deve ter os erros visíveis e os invisíveis. Mas, inclusive, o doutor Jorge disse que a Vanessa disse que os pacientes esperam por esse momento ansiosamente nesse projeto. E, se não me engano, o doutor Jorge falou, eu creio que seja sobre o Ministério. A capacitação, distribuição de insumos, EPIs, respiradores, verba para estados e municípios, que deslocou muitos profissionais para as zonas críticas. Para as zonas críticas, para a linha de frente realmente. Né? Então, vamos falar um pouquinho das atitudes benéficas do Ministério para com lidar com essa doença, não só na capacitação dos profissionais, o que é que vocês perceberam, né? Que tipo de apoio tiveram? Esquecemos a brigaiada, porque isso não faz parte. Eu acho que o apoio mesmo do que a própria doença necessita. Essa doença necessita de medicação, essa doença necessita de EPIs. Isso são pontos estratégicos. Você não cuida, você não consegue atender um paciente de Covid se você não tiver a máscara, se você não tiver o avental, se você não tiver a luva. São itens críticos, divisores de água. Nenhuma unidade vai funcionar se não tiver medicação, se não tiver os EPIs, se não tiver os respiradores. Né? O paciente agrava, você precisa ter um respirador para entubar um paciente daquele e colocar o paciente na ventilação mecânica. Marcele, quando o hospital de campanha, só lhe interrompendo, porque você falou aí de respirador, quando
hospital de campanha foi criado, já haviam todos os respiradores e o outro hospital da mulher e o outro lá de cima também? Já estava tudo já existia. Assim, Isso. comprado e certinho. Não foi uma coisa assim, agora vamos repensar a existência. Não, a gente não pode. Para você ter uma ideia, o hospital de campanha é um hospital de fase 2 da doença. É aquele paciente que ele está em oxigenoterapia, mas é um paciente que, vamos dizer, ele está estável. Aquele paciente que a gente entende que ele vai ter a melhora, né? A gente não podia abrir aquele hospital se a gente não tivesse os leitos de estabilização montados. Por quê? Porque é uma doença, Mônica, que ela tem uma virada de jogo muito rápida. O paciente, ele tá bem agora e daqui a pouco ele entendeu? Ele complica. Ele começa a não poderia, mas a gente viu em vários estados acontecer isso. Então, por isso que eu a gente teve uma preocupação muito grande. A gente só abriu desde o primeiro dia. A primeira coisa que a gente fez quando a gente foi organizar o hospital de campanha foi montar as salas de estabilização. Então, a gente tinha respirador, a gente tinha desfibrilador, a gente tinha todo o material para intubação, né? As medicações necessárias para você induzir, sedar o paciente, para poder intubar. Então, a gente organizou as salas de estabilização. Todos os leitos, eles possuem uma rede de gases canalizado, onde o paciente tem acesso ao oxigênio. Então, esse foi um cuidado. Tanto é que a gente intubou vários pacientes, né? Pacientes agravaram, a gente levou para a sala de estabilização, a gente fez a intubação e a gente contrarregulou aquele paciente para um leito de UTI. Mas a gente abriu aquele hospital com os equipamentos. Isso é uma coisa muito importante e muito séria que a gente fale, que a gente diga, né? É verdade. Foi uma preocupação muito grande que a gente teve. Teve vários casos, assim, altamente incorretos no Brasil, desvio de verba e outras coisas, que Ave Maria é impossível. Não, e eu fico pensando, Mônica, na linha de frente, na equipe, que está com um paciente que agrava e que você perde o paciente porque você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Se você não tiver o equipamento necessário, você vai perder o paciente vai morrer na sua mão e você não consegue fazer nada. Eu vou te fazer uma outra pergunta sobre a escolha de pacientes, se aqui ocorreu isso, mas antes eu vou ler aqui o que o Thales disse. Ele já teve um familiar interno e passou 25 dias sem poder vê-la. E foi bastante angustiante. Imagine quantos passam por isso. Aí, parabéns pelo olhar que salva, realmente. A Marta disse que a equipe está em sintonia e se dedicando, realizando trabalho com amor. Que bom. E a Lúcia Lemos disse que parabéns pelo seu excelente trabalho. Novamente, doutor Jorge, explica que a pequena parte complica e precisa de hospital. A grande maioria. Com isolamento e medicação precoce. É uma gripe que se espalha muito rápido, mas graças a Deus com casos leves. A maioria, né? Ele está dizendo, lógico. Aí o Romano aqui está dizendo parabéns, Mônica, e a maravilhosa equipe do Projeto Olhar que Salva. Obrigada. Vanessa, Marcele, amor pela enfermagem. E a Tita, e também se não tiver amor por perto, né? Realmente, é complicado, né, minha gente? Como os pacientes, o Thalio está perguntando, são admitidos no hospital de campanha? Tá. São pacientes que são regulados, né? São pacientes que estão nas UPAs e que solicitam uma vaga pelo perfil do paciente e a gente tem uma regulação interna. Então, a regulação do Estado liga para o nosso médico regulador do dia, do horário, e aí passa o caso. Estou com um paciente, fulano de tal, com idade tal, que vem apresentando essa sintomatologia, que está saturando tanto, está fazendo uso do oxigênio, e aí a gente aceita esse paciente, e aí existe o transporte, né? Geralmente a SAMU é quem traz esse paciente para a gente, e aí ela pega aquele paciente naquela unidade e leva para o paciente, para o hospital de campanha. E a contrarregulação acontece da mesma forma. Quando eu quero tirar um paciente mais grave de lá de dentro, eu ligo para a regulação do Estado e ela diz a mim para onde eu vou, né? Para onde eu vou mandar aquele paciente. E aí a SAMU vem... Mas o paciente não acontece, por exemplo, do pronto-socorro como era antigamente, ou é ainda hoje, que espera um certo uma eternidade, é capaz do paciente morrer e não ir para o leito. Não, Mônica, o meu tempo, hoje em dia, de transferência, de contrarregulação, é menos de 24 horas.
O paciente, quando a gente solicita, né? Isso é uma coisa muito importante para se falar, porque não é fácil você achar um leito de UTI, todo mundo sabe disso, né? Mas o nosso tempo de contrarregulação, com menos de 24 horas, a gente consegue tirar esse paciente crítico e levar ele para uma outra unidade. Esse então, esse é o tempo ideal, assim, ou seria menos tempo, quanto menos tempo for, melhor. Quanto menos tempo for, melhor, né? Mas a minha sala de estabilização é uma sala preparada para que eu possa ficar com esse paciente, né? Ela tem todos os aparelhos e as medicações necessárias para que eu possa dar suporte a esse paciente até ele ser transferido. Isso, ele ser transferido, né? Então, esse tempo para a gente está excelente. A gente achou que a gente ia ter muita dificuldade com isso, né? E, por exemplo, esses pacientes que estão lá, às vezes necessitam fazer tomografia ou não? Isso, aí necessitam. A gente tem um fluxo diário. A gente leva esse paciente para fazer a tomografia. Ela está sendo feita hoje em dia no Hospital da Mulher, que é ali vizinho, né? Todos os dias a gente manda paciente. Eu tenho paciente, eu faço uma lista. Eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho... Enfim, então a gente faz um fluxo de encaminhar esse paciente. A gente leva na ambulância. A ambulância nossa leva. A gente tem uma ambulância que fica lá. Já sai com o resultado, assim, já sai com laudo. Ah, com laudo, né? Ele já volta, a gente já recebe o laudo. E aí é feito, né, a tomografia. A gente não tem dificuldade. Laboratório. Eu tenho um laboratório também dentro do hospital, 2 vezes por dia, né? Paciente admitido, a gente colhe os exames admissionais e a gente tem os exames de rotina que são feitos diariamente, né? Lá dentro. Então, os testes são realizados lá dentro. Então, realmente, o paciente, assim, a gente só manda ele para uma unidade hospitalar quando realmente é um paciente mais crítico, que aí precisa de outros cuidados, né? Que não é o perfil. Entendi. Nossa. Chegou ao ponto de dizer, como aconteceu em outros estados, lamentavelmente, ter que escolher paciente. Vai você, não vai você? Aqui no Mônica, estado? Não. Pelo menos nos locais que eu trabalhei, que eu tive acesso, né? A gente não teve, graças a Deus, que optar quem iria para um respirador, né? Graças a Deus. Eu nunca passei por uma situação como essa, da gente ter que olhar e dizer, não, vamos salvar esse que é mais jovem, que tem, né, a probabilidade melhor, ou que, enfim, não. E às vezes isso é tão relativo, né? Muito, né? É uma decisão dura e muito relativa. Não existe critérios para isso. Não existe. Você vai escolher, não tem como. Eu acho também terrível. Eu achei terrível. Doutor Jorge disse aqui, temos também um hospital de campanha no Shopping Pátio. Regula, ou seja, envia os pacientes para o HU e para o Metropolitano. Quer dizer que nós temos 2 hospitais de campanha aqui na Maceió? A gente tem um centro de triagem lá. Lá em cima é um centro de triagem. Doutor Jorge, olha a correção. Então não é um hospital de campanha, não é? É um centro de triagem. Eu não tenho conhecimento que seja um hospital de campanha. Então seria como o ali do Trapiche? Isso. Entendi. Do Trapiche. Aí atende. Atende os pacientes e aí contrarregula, enfim. Né? Por dia você recebe uma média de quantos pacientes e dá alta quantos pacientes lá no... Assim? É bem variado isso, né? A gente tem, deixa eu olhar meus dados aqui, a gente tá com a gente rodou mais ou menos 190 pacientes, né? Em um mês, vamos dizer, e 7, 8 dias, né, de hospital. A gente tem uma média. Peraí, o que é rodou? Rodou é o quê? A pessoa entrou e saiu? 190 pacientes deram entrada no nosso hospital. Uma média que entraram, que foram atendidos, que tiveram alta, que foram transferidos ou que foram a óbitos. Né? A gente teve pacientes que foram a óbito. Né? Então, a gente tem uma média aí de mais ou menos 190 pacientes até o momento que deram entrada no nosso hospital. Né? A gente está com uma média de 40 pacientes internos no momento. E aí, tem dias que a gente regula 20, tem dias que a gente regula 15, tem dias... A gente regula mediante a necessidade. E altas? E altas também. Hoje em dia, deixa eu dizer a você, tá? Que altas é importante. Só pra gente não dizer, poxa, só morre, só isso. Não, tem gente que se cura, gente. É difícil, mas tem gente que se cura, né? Com certeza. Deixa eu passar para você aqui, meus dados, né? Antes que você olhe aqui, a Titar disse, Mônica, você escolheu
A melhor líder de enfermagem alagoana, pode acreditar, associar o gerenciamento de uma unidade, olhando sempre para a tríade, unidade, colaborador, paciente, não é uma tarefa fácil, imagino que não. E a Franciele disse como está sendo, gente, pelo amor de Deus, como está sendo a experiência de ser enfermeira e diretora de um hospital de campanha em meio à pandemia. Olha, eu vou lhe dizer que, assim, primeiro foi um desafio muito grande, né? Eu me senti muito feliz por poder, neste período onde existe uma necessidade tão grande de atuar frente a uma pandemia dessa, né? Eu ter a possibilidade de, como enfermeira, assumir a direção geral de um hospital. Verdade. Meu coração assim ficou extremamente cheio de gratidão, de dizer pronto, vamos desenvolver um trabalho eficiente, um trabalho eficaz. Não é um trabalho de faz de conta, né? Eu quero que o paciente ele vá e que ele saia dali curado, que ele possa voltar para o leito familiar dele curado. Esse sempre foi o nosso objetivo. Que o paciente seja bem tratado, que o paciente seja acolhido, que não falte medicações, que não falte exames laboratoriais, que não falte os testes e que a gente possa entregar esse paciente de volta para a sociedade. Essa foi uma preocupação minha, do Dr. Rafael, da Daniela, coordenadora da fisioterapia, do Thales, que é o coordenador de enfermagem. Então, a gente teve várias reuniões. Foi um desafio, né? Em relação a isso, mas muito gratificante. Eu estou muito feliz de ser enfermeira. Eu sempre falo isso. Eu tenho um orgulho tão grande de ser enfermeira que você não tem nem noção. E, pelo visto, enfermeira humana. Não é enfermeira poste. Não é uma enfermeira poste. Tá vendo? Tanto é que vocês todos... Porque se não fosse o olhar do diretor, quem está dirigindo também, a coisa não acontecia. O olhar que salva. Aí dizia, não, isso é besteira, a gente não tem tempo para isso. Mas não, isso é a prioridade humano, número né? 1 para mim. Eu sempre falo isso, eu digo, olha, essa é uma prioridade que eu não posso perder de vista, né? Vamos falar de alta. Vamos, né? Porque a gente tem 4 minutos. Tá. No instante, então, o tempo a gente passou. tem, no instante, a gente teve até o momento mais ou menos 102, 105 altas do hospital. Sim. Dos 190 pacientes que passaram, nós tivemos aí 102 altas, né? Nós tivemos 7 óbitos de pacientes acima de 85 anos, esses pacientes que foram a óbitos lá. Tivemos 102 altas e tivemos 34 transferências de pacientes. Né? Então, foi... Pode falar? Não, pode falar. Tá. Então, assim, são dados, são números que provam que, assim, são indicadores, a gente gera. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao meu coordenador do internamento, ao Alnar. Um cara super dedicado, comprometido, que desde o primeiro momento que chegou ali, entendeu perfeitamente o que a gente queria mensurar. Né? Eu sou uma pessoa que tem uma coisa para o indicador, eu tenho que olhar todo dia o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou produzindo. Então, e ele faz isso com muita competência. A gente tem 2 vezes ao dia. Quem está interno, se é homem ou é mulher, qual é a idade, quais são as comorbidades que esses pacientes têm. Se os pacientes que têm o Covid, eles são hipertensos, eles são diabéticos, eles são fumantes, eles são obesos. Então, a gente hoje em dia tem um trabalho fantástico dos pacientes que foram internos ali dentro, né? Um trabalho que eu quero publicar depois. Eu conversei muito com o Dr. Rafael sobre isso. A gente com certeza vai fazer uma publicação do perfil do paciente. Muito legal, né? Isso. Da idade, né? Se são homens, se são mulheres, qual é a idade... Quais são as comorbidades mais relevantes? Até um histórico disso, não é? Porque já que se aprendeu na prática. O Thales, faltam 1 minuto, mas você responde rapidinho para a gente encerrar. Quais os profissionais que o Hospital Dr. Celso Tavares dispõe aos pacientes? Todos? Enfermagem? Todos. Enfermagem, psicologia, serviço social, nutricionistas, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, todos os profissionais. Fisioterapeutas, eu tenho eles 24 horas. Legal. Todos eles. Eu só tenho ali a agradecer pela live, que foi Mônica, eu tava com tanta vergonha. Meu Deus do céu, super desenrolada. Foi muito bom. Agradeço a todos vocês também que participaram, porque live bacana é quando as pessoas também participam, né? Interagem, interagem. Eu acho que tudo tem que ter uma interação.
Mas obrigada mesmo de coração, viu? Ah, muito obrigada a você, Mônica. Espero viu? que você tenha Obrigada pela gostado. paciência. Gostei muito. Foi a primeira live que eu fiz. Oh, ainda É, bem, lhe deixei foi. descontraída. Você não Foi, com ficou. certeza. Que O tempo passou bom! que eu nem, viu? Isso é Eu muito estou bom. muito feliz, muito feliz. E quero mandar um grande abraço para os meus colegas de profissão, principalmente os enfermeiros, Tá certo. que estão nessa linha de frente e que são guerreiros, Tá né? certo, São então. pessoas Um guerreiras, viu? beijo. E, doutor Um beijo. Jorge, pode mandar um direct para mim, que eu gostaria de ser convidado aqui, porque você falou tanto. Vamos interagir com as Vou... pessoas, né? Isso, Tchau, exatamente. tchau. Boa Tchau, noite. Mônica. Um beijo. Boa Outro. noite, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.